Fala galera, excelente noite a todos. Vou convidar aqui o Cláudio Shen. Deixa eu adicioná-lo. Boa noite para quem estiver conectando aí. Excelente quinta-feira a todos. Para quem já entrou aqui, está online, dá um joinha aqui para mim ou coloca se o áudio estiver bom, se está ouvindo uma música de fundo aí. Para quem for entrando, já entra, já clica no aviãozinho aqui e manda para 5 pessoas, que será sensacional. Cláudio, eu já chamei você, eu acredito que já tenha uma opção aí para acho que só você aceitar. Show, obrigado Mônica, obrigado. Hoje um pouco diferente para quem me conhece aqui, né? Ouvindo um Metallica. Bastazina, excelente noite. Pessoal da MOP aí, excelente noite. Deixa eu aparecer aqui. Conectando. Show! Boa noite, meu amigo! Eu tô ótimo, e você? Tudo bem também, deixa eu pausar aqui. É isso né? aí, você tá pode falar o volume aqui também. Ó, eu te ouço perfeitamente, o áudio tá ok. Pra galera aí o áudio tá ok também. Se tiver ok, coloca um aí pra gente, por gentileza. Já aproveita para quem está aqui conectado nessa quinta-feira maravilhosa, um dia excelente. Para cá tá um dia chuvoso hoje, né? Infelizmente algumas tragédias aí, né, por causa da chuva. Mas chuva é bênção. Oi, Mirna! Já compartilha aqui no aviãozinho, manda para pelo menos 5 pessoas que nós já vamos falar sobre PNL. Hoje é um grande mito. Boa noite, Ju, tudo bem? Obrigado, Gui, pelo feedback. Vamos lá, Cláudio, vamos começar a nossa live aqui. Muito prazer para você que está aqui. Cláudio, para quem não te conhece, eu acho que seria importante você se apresentar, falar um pouquinho de você, né, a tua experiência, depois eu falo um pouco da minha também. E eu separei algumas perguntas aqui, tá? Tá aqui do lado do computador. E aí eu vou te perguntando, né? Conforme a galera também tiver pergunta, pessoal, pode mandar aqui que nós vamos visualizar as perguntas e respondemos para vocês também. Nós vamos abrir um espaço aí para tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Cláudio, fica à vontade. Antes de mais nada, muito boa noite, pessoal. Eu tô vendo aqui dos pessoal que já se inscreveu aqui, que tá online também, que tem um pessoal que é meu aluno, ou já foi meu aluno. Muito boa noite. E aproveitar a oportunidade para chamar os nossos outros alunos, ex-alunos, né? Para dizer que o Cláudio tinha que estar no ar e a gente poder falar um pouquinho mais sobre PNL. E antes de mais nada, já seguindo esse gancho aqui, o que o Vander me permitiu, gratidão, Vander, pela possibilidade de a gente poder trazer PNL aqui pelo mundo online, em especial ao público de Bauru. Pessoal de Bauru, boa noite. É um prazer enorme estar realmente entrando com a PNL e com tudo junto a vocês, viu? Meu nome é Cláudio Shen. E para quem não me conhece, eu sei que vocês não perceberam, mas eu sou descendente de oriental, né? Quase não dá para perceber. Eu sei que vocês não perceberam. E nem sempre minha jornada foi na linha do desenvolvimento humano. O que eu acho que é legal até abrir aqui online, para ficar gravado e registrado, é que quando eu percebi que a minha vida podia dar uma guinada para um outro horizonte, e eu percebi na PNL uma ferramenta extraordinária para que eu pudesse dar esse impulsionamento, ali eu descobri um outro mundo. Eu, como oriental, tinha uma tendência muito forte a ir pela área de exatos, gostar de informática, eletrônica. E quando eu percebi que a vida era muito mais daquilo que até então era a minha vida, né? Sabe quando um horizonte se abre, Wander? E aí, esse horizonte foi aberto através da PNL, que, dentre outras ferramentas, permitiu que eu aumentasse a minha percepção daquilo que era a minha vida. Então, de um mero analista de sistemas, eu comecei a perceber que eu podia ajudar as pessoas, fazer a diferença ao longo da minha família, da minha sociedade, das
pessoas que trabalhavam comigo. E aí foi um caminho sem volta, Wander. Essa é a história do Cloud Pen. É isso aí, né? Eu também comecei dentro da área de exatas, para quem não me conhece aqui, né? Eu me formei em sistemas de informação, mas eu não segui muito a área, né? Com a grande maioria, quase 70, 80% das pessoas que se formam, né? Muitas vezes não seguem a própria área em si, né? Eu fui indo muito para uma linha gerencial, né? De lidar mais com números, vamos dizer assim. Me apaixonei muito, sou um cara que sempre gostei de matemática. E desde então, sempre trabalhei no mundo corporativo, mas eu vi também a luz, né, vamos dizer assim, Sim. dentro do empreendedorismo, né, de trabalhar hoje com marketing de relacionamento. E através disso também, recentemente eu fiz uma formação, né, e onde no qual eu tive o maior contato com a PNL. E aí eu pensei comigo, eu falei, gente, todo mundo deveria conhecer essa ferramenta extraordinária de comunicação, né? Eu acho que depois que nós conhecemos a PNL, a gente quer contar para todo mundo o quanto que É, ela pode ser melhor, a vida dela, como as coisas podem ser mais leves, e realmente é um divisor de águas, né, Cláudio? É um divisor de águas. e ainda Bom, mais porque quando a gente fala de PNL, a gente vivencia processos, não é da boca para fora. Não é um conceito que exato, você decora e passa a valer para sua vida, não. Você experimenta e acaba por vivência remodelando, reprogramando os seus hábitos, né? exatamente. Tudo muda, né? Tudo muda. Exatamente. Bom, Deixa vamos eu lá, dar galera. deixa eu dar um oi aqui pro pessoal que acabou de entrar. Tô vendo Claro. aí vários alunos, minhas alunas aí de Manaus. Gente, gratidão enorme por você Show. estar com a gente aqui. Sabe que as minhas alunas de Manaus estão estudando para a prova, né? Eu dou uma avaliação no final do curso e já está aberto aqui para que elas possam até perguntar dúvidas, né? Quente com o professor aqui. Eu só não vou falar qual que vai ser a 10ª questão, a 9ª questão, mas fora isso, pode perguntar à vontade, pessoal. Show. E para quem for aqui de Bauru, região, né? Depois nós vamos falar um pouquinho. O Cláudio vai, a partir de abril, vai começar uma turma aqui de PNL, formação practitioner em PNL. Mas no final da live nós vamos falar um pouquinho como vai funcionar isso daí. Show? Aí, Vamos vamos lá, lá. Cláudio. Para nós iniciarmos, eu separei aqui, na verdade, umas 6 perguntas, tá? Se a galera depois tiver pergunta aqui, pode mandar na caixinha aqui, que nós repassamos aqui ao Cláudio também. Só A não primeira pergunta pergunta que que vai eu cair na ia... prova. Vai lá, pessoal. A primeira pergunta seria: como se beneficiar com a PNL? Legal, essa é uma pergunta bem interessante. Eu não sei quem realmente perguntou, mas ela esconde uma verdade bastante interessante em cima dessa sopinha de letrinha. Primeira vez que eu ouvi falar de PNL, eu pensei, poxa, PNL de comer é o que que é, né? Então, a sigla PNL, ela causa uma estranheza por não dar uma clara definição de benefício ou para que que serve. E quando você começa a mergulhar no que é PNL e o para que ela é utilizada no nosso dia a dia, você começa a perceber a aplicabilidade. Então, quando você pergunta quais são os benefícios, quem pode se beneficiar, como se pode se beneficiar da PNL, primeiro, uma vez você entendendo como você funciona, as estratégias mentais, a forma pela qual você reage ou você sofre a ação externa, o fato de você ter esse amadurecimento da forma com que você realmente funciona, isso já te dá uma dianteira diante das pessoas que comumente apenas reagem às situações. Então, a primeira coisa que eu acredito muito firmemente no benefício da PNL é, uma vez você trazendo esse autoconhecimento da forma com que você funciona, você faz novas escolhas e escolhas mais assertivas. Ao invés de só ficar reagindo ao seu meio, sabe? Então, às vezes a gente está Sim. numa situação, sei lá, desafiante nos negócios e o fato dos negócios te abalar, isso causa um estado emocional que dali para frente você acabar só reagindo a essa situação, a esse contexto. Aí quando você conhece esses mecanismos, você tem a condição de escolher ficar do jeito que você tem reagido até então ou fazer uso de estratégias para assumir novas posturas, para que você possa escolher novas formas de atuar diante do desafio. Então, a primeira coisa que eu gosto de falar do benefício da PNL é trazer escolha para o ser humano, ao invés de simplesmente ficar reagindo, né, aos ventos da sociedade, das crises. E quando nós falamos disso, é engraçado que não dá para falar só um benefício, né? Isso, Acho que se nós tivéssemos que resumir,
falar assim que nós colocaríamos que você vai ter mais de uma saída para todas as coisas, né? Em resumo. E é engraçado essa frase, porque assim, quando a gente fala mais de uma saída para uma determinada situação, desafio, uma das coisas que a gente mais bate na tecla dentro da PNL é o seguinte: se você tem apenas uma opção diante de um problema, você na verdade está no beco sem saída. Você só tem apenas aquilo pela qual você está enfrentando. A partir do momento que você consegue explorar situações e, por exemplo, ao invés de apenas uma única opção, você tem duas opções, isso é, além de um lado A e um lado B, a gente entra num contexto dentro da PNL que nós chamamos que a gente está num dilema. Não sei se vou para cá ou vou para lá. Isso ainda não é escolha dentro da nossa vida, dentro da nossa possibilidade de fazer a diferença, de escolher, né? E aí a gente brinca dentro da PNL que uma coisa que é interessante é que a gente explore pelo menos 3 alternativas diante de um desafio, porque daí sim o cérebro vai ter a opção de escolher de verdade o que é melhor para ele, né? E a gente Exato. acaba realmente atuando no sentido de que, diante de um contexto, quando você consegue reprogramar sua mente, a situação, para que você realmente expanda a sua visão e enxergue pelo menos 3 opções, a vida muda, porque você já não fica frustrado, engessado diante de um determinado contexto. Exato. E hoje, né, as pessoas sofrem, né, emocionalmente muito com isso, e muitas vezes o que ela procura é a saída, né? E quando você fala até muito disso, poxa, 3 saídas, ela já olha e fala, nossa, ou eu faço isso, aquilo, né, ou acolá, vamos dizer assim. Mas, assim, é uma infinidade de coisas que nós conseguimos fazer. Engraçado, para quem estiver aqui na live, eu ouvi falar em PNL pela primeira vez, foi em 2014, salvo engano. Manda aqui nos comentários em que ano em que vocês ouviram falar da PNL, sendo que ela, assim, ela já foi criada há mais de 40 anos, né? Foi estudada e foi criada há mais de 40 anos. Você vê que incrível como demora também hoje, graças a Deus, a tecnologia faz as informações chegar mais rápido. Então, assim, em 2014, agora, porque foram 6 anos, só que efetivamente eu fui pegar meu primeiro livro de PNL agora, né? Em 2019, agora final do ano. Então, assim, olha o tempo. E se eu soubesse disso antes, eu teria feito isso lá atrás. Eu teria feito isso lá atrás, né? Claudio, uma outra pergunta aqui. Para quem, né? Eu acho que eu até sei a resposta, mas vamos fazer. Para quem a PNL ela é indicada? Olha, a primeira vez que eu tive contato com a PNL, já pegando gancho de período, né? Ao ponto de você perceber o que é essa tecnologia. O primeiro contato, para mim, foi em 2004. Em 2004, foi camuflada, né, na verdade, o uso da ferramenta em meio a um outro treinamento. E quando eu percebi que dentro desse treinamento tinha algo estranho, sabe? Você vivencia experiências e você, nossa, o que é isso, né? O que é isso que fizeram, né, dentro dessa imersão? E aí, quando eu fui atrás, fiquei sabendo, pô, isso aqui chama-se PNL. Eu não sabia direito ainda o que era PNL, mas falaram que tinha um nome, né? Então foi bom porque através desse nome eu comecei a correr atrás e percebi que era uma coisa realmente profunda e impactante. E quando a gente começa a falar, a partir do momento de que você começa a ter acesso à PNL, para quem, né? Para quem que a gente indica a PNL? Para todas aquelas pessoas que, sem menor pretensão, queira apenas e tão somente expandir e evoluir, sabe? Eu poderia falar que não, é para vendedores melhorar os seus processos de venda. Poderia falar que é para os negociantes ter estratégias para finalizar e ter fechamentos onde a gente promova o ganha-ganha-ganha. Poderia falar que é para ter um bom orador, um comunicador. Poderia falar que é para que você possa melhorar os relacionamentos interpessoais. Poderia falar para curar fobia. Poderia falar para você se empoderar. Mas, no fundo, eu levo a PNL como uma filosofia de vida. Uma filosofia de constantemente estar em evolução. E através dessa constante evolução, é que eu percebo que PNL ela é um presente para quem quer evoluir, para quem quer crescer, se perceber e entender como você funciona. E dessa forma, como a Miami falou aqui, né, escrevendo aqui, é para que você realmente se permita ser uma melhor versão de você e não só da boca para fora, sabe? Eu gosto de brincar nos treinamentos para a pessoa bater na mão, para sentir, porque através da experiência, da vivência, isso transforma em aprendizado. E nada mais lindo do que perceber no ser humano que a cada passo ele realmente tem condições de caminhar com seus próprios pés, evoluir, crescer. Então, para quem é indicado, sem mais delongas, Wander, para quem quer evoluir, crescer
em todos os sentidos da vida. Exato, para todos, né? É uma ferramenta, eu gosto às vezes até de brincar com uma chave Phillips, né? Você anda com ela no bolso, onde você pode apertar, usar ela aqui, não. É uma chave, quando a gente fala assim, todo mundo pode usar, né? Mas desde que você queira usar, em ajustar aqui e em mexer, né, lá. É engraçado que eu vejo muitas coisas, até a forma, né? Hoje, né, recentemente, me tornei pai. Eu vejo muito da maneira como eu posso educar melhor os meus filhos, em não colocar crenças nele, no que tange ao crescimento, que muitas vezes a gente para e pensa, desde criança, você já consegue usar a PNL com uma criança. É usada, olha que incrível, até para animais, né? No que tange a parte de adestramento e tudo mais, que você consegue acompanhar alguns comportamentos, porque a PNL nada mais é que a programação neurolinguística, ou seja, como que o cérebro é programado. Para nós, né, que somos da área de informática e sistema, a gente sabe que tem toda uma estrutura. Quando eu entendo a estrutura, sei como ela funciona, eu posso fazer ajustes, né, para melhorar minha performance aqui, lá. Então, é sensacional. Realmente, a PNL é sensacional. Bom, eu acho que todo mundo usa PNL, muita gente não sabe, né? Mas tem algumas pessoas que acabam usando mais, acabam usando melhor essa ferramenta. Né? Até coloquei aqui, quem são as pessoas que mais usam a PNL, Cláudio? É uma pergunta interessante também, porque a gente possa explorar o universo de aplicação. Né? Então, nos universos de aplicação, nós percebemos muitos vendedores usando a PNL. E até é importante fazer um paralelo, é que hoje nós estamos na terceira geração da PNL, indo para a quarta geração da PNL. Só que lá atrás, quando a PNL necessariamente desembarcou aqui no Brasil, houve até um mau uso dessa ferramentinha, como você bem criou essa metáfora, onde essa ferramenta foi utilizada para manipular, para fazer com que as pessoas comprassem em algo que elas não queriam. Então, uma coisa que a gente bate muito na tecla hoje, em termos de aprendizado, em termos de consciência do que é PNL, a gente ensina como funciona uma ferramenta, por exemplo, uma faca, né? Um instrumento que ela pode ser tanto usado para a luz, para que você possa fazer o bem, promover, ganha, quanto para o outro lado. Então, um dos pilares que é muito forte dentro da abordagem que eu sigo, que é a PNL sistêmica, é não só falar da ferramenta, que ela tem um poder, né, da qual você pode transformar a sua realidade, mas principalmente ter a consciência que essa ferramenta pode trazer de ganhos, né, de curto, médio e longo prazo. Isso é tão importante quanto entender a forma pela qual a ferramenta funciona e o poder da ferramenta, porque a gente está criando e plantando uma sociedade, um sistema sustentável. Né? Exato. Até eu vejo, quando se fala, né, da PNL nos treinamentos, nas formações, a ferramenta, né, como ela própria dita, você pode usar, né, vou voltar no mesmo exemplo da chave, né, a chave Phillips, você pode usar ela para o bem, para você mexer onde tem que mexer, só que também você pode usar ela para o mal, ela pode ferir as pessoas. Sim. Então, até aquelas pessoas que são, né, manipuladores, aqueles maníacos mesmo, eles usam da PNL porque eles acabam indo na ferida, eles sabem aonde, né, tocar nas pessoas, aonde... Então, assim, infelizmente, algumas pessoas usam para o lado ruim, né? Não é a prática, ela não foi criada para isso, né? Ela foi criada principalmente, né? Você também é terapeuta, justamente dentro dos processos de terapia com psicólogos, para entender, porque começou a se observar que alguns psicólogos tinham mais resultados do que os outros. Então, começou a entender, falou, poxa, como que eles conseguem? Aí, com o estudo disso tudo, né? Chegou, vamos dizer, na melhor versão, falou, esse é o modelo. E constantemente, né, até pelo fato da evolução hoje, da tecnologia, todo ano isso muda, né? A forma como nós nos comunicamos. Então, hoje, existe maneira, hoje as pessoas, né? Olha que engraçado, o processo de vendas que, né, tinha muito do emocional, hoje você faz isso, você trabalha isso dentro de um e-mail. As pessoas começam a comprar as coisas através de um e-mail. Por quê? Quem escreve aquele e-mail, que são os copywriters, ele entende qual que é o funcionamento do cérebro e dispara gatilhos para que você, opa, eu quero isso aqui. Né? Às vezes você entra num site lá, tem uma opçãozinha, faltam tantas horas para acabar. Nosso cérebro já pensa, meu Deus, vai acabar, escassez, né? Vou perder, então corre.
Então, assim, hoje é essencial você entender como o ser humano funciona, tanto para você melhorar os seus resultados, né? Como Sim, para você olhar para si mesmo e enxergar, como o Claudio muito bem disse, as saídas, né? Por onde eu posso correto. percorrer, quebrar, né, algumas coisas que nós temos às vezes de criança. Eu acho muito engraçado, assim, com a PNL, a forma como nós, às vezes, numa conversa de 5, 10 minutos, você quebra um medo que a pessoa tem, uma fobia, né? É lógico que tem coisa que a gente fala que é indicado o psicólogo, PNL não é, né? Psicologia não é terapia, né? Que fica muito bem claro. Mas é uma ferramenta usada muito por terapeutas, psicólogos, para Com quê? certeza. Para potencializar o resultado, né? É incrível. E até é bom você citar os psicólogos, né, os coaches. Então, a PNL, até para responder também essa dúvida de quais são as pessoas que mais usam a PNL, todas as profissões das quais queiram melhorar ou se empoderar de ferramentas para que possam se comunicar de forma mais assertiva, para que possam realmente ter estratégias de negociação que possam levar no seu deal, estratégias que possam aumentar processos terapêuticos, né? Porque existem diversas ferramentas pelas quais elas promovem cura, a PNL é indicada. E é Tá? interessante esse seu comentário, porque existem algumas formações que acabam, ao invés de formar profissionais, formarem deuses, né? E uma verdade que eu percebo na nossa sociedade é ter uma consciência que nós não somos deuses. E toda Exato. formação que queira criar um egocentrismo em cima da profissão, ela está fadada a realmente, no médio e longo prazo, simplesmente morrer, porque a gente está indo contra a nossa essência. Olha Eu o pessoal acredito, falando aí, falando que eu ajuda com acredito nisso. fobias, ansiedade, E, desbloqueio, é e muito quando é que isso, a né? gente promove a cura ou processos terapêuticos? Primeiro, quando a gente simplesmente se coloca na posição humilde de fazer o bem, fazendo com que você trate o ser humano como outro ser humano. Jung já falava isso. Então, primeiro, antes de mais nada, alguns processos de cura, terapia, acabam acontecendo por elementos que vão realmente muito profundos e exigem um estudo sério, cuidadoso, né? E não é a nossa pretensão agora entrar nesse viés da terapia, ou mesmo do coach, ou da psicologia, mas das profissões de uma forma geral. Quando a gente realmente se humanizar, sabe? Se colocar numa posição humilde de perceber que nós estamos num processo evolutivo, aí, na minha opinião, que começa a cura, as transformações, a evolução do ser humano, né? Para que Exato. através disso a gente possa ser um ser humano que evolui a cada momento, ampliando as possibilidades, como disse a Mônica. É assim, através de simplesmente se abrir e permitir ao novo, né? Sem a nossa própria permissão, não acontece, né? Então, se você quer acessar o Nada. código da nossa cabeça aqui, mas se você não permitir, né, a gente fala igual, se você não digitar a senha, não vai funcionar, né? Não vai Exatamente. funcionar. Exatamente. Claudio, vamos lá. Mais Falei. uma pergunta que eu tenho aqui. Quais assim os mitos? Eu sei que deve ter mais de um, né? Qual o mito que se tem hoje da PNL, né? Ou os mitos, né? O que o pessoal acha que é? Legal. Existe uma grande massa ainda aqui no Brasil e talvez até lá fora que ainda tem esse resquício dessa má impressão da primeira abordagem da PNL aqui dentro da nossa sociedade. Então, algumas organizações, quando você fala de PNL, já vem um pessoal para manipular. Ah, aqui já vem um pessoal, né, que vai enganar as pessoas. Então, ainda tem esse ranço de algumas pessoas que ainda estão conectadas a esse conceito antigo da PNL. Não que o fato de hoje as pessoas terem novos treinamentos não vão usar para o lado negro, lá, do lado realmente antiético. Mas existe todo ainda um mito que a PNL é exclusiva para vendedores para manipular. Então, hoje, para a gente até quebrar esse paradigma, esse mito, né, que na minha opinião é um mito em cima da percepção do que hoje nós podemos fazer com a PNL, é perceber que, claro, ela ajuda na tomada de decisão, como a Amina está falando, e perceber também que a PNL expande o nosso conceito, expande a nossa consciência perante o nosso meio, né? Então, esse é um mito que eu ainda percebo existente na nossa sociedade. outro mito, eu não diria talvez um termo mito, mas um pouco de divergência, né, que a gente percebe em algumas pessoas, é um comentário do que é PNL em si, do que não é PNL.
A PNL, lá atrás, como você bem falou, ela nasceu da observação de hipnoterapeuta da época, terapeutas familiares, pessoas que, naquela época, que a gente poderia até intitular como psicólogos, né? Mas lógico, naquela época tinha um outro título. Eram terapeutas familiares, hipnoterapeutas, mas eram profissionais que ajudavam pessoas no seu desenvolvimento. E pegando desse estudo desses profissionais, é que nasceu a percepção de qual que era a diferença que faria a diferença daqueles profissionais que tinham esse desempenho. E hoje a gente percebe um ganho muito grande quando a gente associa, por exemplo, os conhecimentos do que a gente tem hoje na psicologia com essas ferramentas da PNL. Então, antes de gerar esse embate, né, da exclusão, é perceber o que se soma para que a gente possa transformar o ser humano. Idem também para o coaching, né? No coaching também existem ferramentas maravilhosas, quando realmente utilizado de forma assertiva, focada em resultado, né? Sem invadir outras esferas. Mas a partir do momento que a gente tem essa guerrinha de isso aqui é ruim, isso aqui não sei o que lá, né? E gera até uma crença, né? E a gente acaba privando de perceber a beleza que existe por trás da ferramenta, das estratégias. Né? Exato. E até quando a gente fala disso, né, Cláudio, no que tange aos mitos, infelizmente, por algumas pessoas, o que eu coloco como amadores, né, as pessoas estão aprendendo, que não têm ainda, não tratam isso como profissão, realmente acaba sujando o nosso mercado. Isso acontece para mim, né, que sou coach também. Às vezes existe muito, né, falar qualquer coisa que você coloca lá vem o coach, não sei o quê. Né? Só que se as pessoas realmente entendessem toda a filosofia, todo mundo que eu converso, todo mundo hoje que eu converso, a pessoa sai com uma percepção diferente. Então, hoje, como eu trato muito dentro do lado, né, com especialidade dentro da área de finanças, às vezes é um bate-papo, é uma conversa, é uma palavra que você fala, ou uma forma que você sugere que a pessoa pensa, ela já começa a enxergar, como você disse, outras possibilidades que até então ela não enxergava. E aí ela acaba quebrando o mito. Inclusive teve até um amigo meu, um amigo próximo de mim, que aí na hora que eu conversei melhor com ele, falei, né, ele estava com uma projeção, coisa daqui 20 anos, sentamos, eu mostrei uma forma rápida com ele, ele parou e falou, nossa, eu consigo fazer isso antes, né? Por que eu tenho que jogar lá na frente? E aí ele mesmo falou, nossa, eu tinha um preconceito com isso. Né? Eu não sabia realmente, né, como que era o trabalho. Então, ou seja, tudo que nós não sabemos, né, nós somos ignorantes. Né? A gente acaba rejeitando aquilo que nós não conhecemos. Por uma ignorância nossa mesmo. Né? Então, assim, para quem estiver aqui na live, eu falo para todo mundo. Tudo aquilo hoje que você rejeita, procura saber. Né? Dentro da PNL, a gente fala muito, né, tem um pressuposto que a gente fala... Né? Toda a intenção é boa. Todas as coisas que nós fazemos é boa, é com boa intenção. Quem aqui, né, de repente está na live, tentou ajudar um amigo ou amiga que estava ruim, tentou falar algo para melhorar ela e ela ficou pior, começou a chorar mais. Né? É comum, só que não era o seu papel se querer fazer que ela chorasse mais. Porque a gente não conhece muitas vezes o outro, mas a sua intenção é boa. Até as pessoas que praticam o mal, a intenção dela é boa. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui, logicamente que é errado, mas a pessoa que é um estuprador, qual que é o objetivo dela? Ela quer saciar, tirar aquela vontade dela do ato sexual, mas ela faz isso de uma maneira errada. A ação é ruim, mas a intenção é boa, né? É benéfica fisiologicamente falando, né? PNL é química também. E até fazendo um adendo aí nessa frase, né? Wander, assim, quando a gente ensina esse pressuposto dentro do treinamento, o pressuposto é o seguinte: todo comportamento tem uma intenção positiva. Tudo aquilo que a gente faz, todo nosso comportamento, existe algo de bom que às vezes não é aparente, ou não temos uma ideia clara daquilo que existe de bom por trás do comportamento. E outra coisa que é importante dessa frase é que todo comportamento tem uma intenção positiva, isso é para a pessoa que está realizando aquele comportamento. E quando a gente começa a explorar... Bom para ela, né? Exatamente. E por que é importante entender isso? Porque às vezes a gente não tem noção o que está levando a pessoa a fazer aquele ato. E quando a gente entende o que realmente existe por trás daquele ato, a gente começa a quebrar uma crença, até uma percepção. Por exemplo, um exemplo que às vezes, dependendo da situação dentro do treinamento eu dou, imagina uma pessoa que acabou de roubar, foi lá, roubou lá
foi lá na padaria, lá roubou. Daí qual que é a sua percepção, qual o seu julgamento por trás disso? Daí o pessoal começa a malhar, né? Ah, o cara é um vagabundo, não presta, não sei. Começa a julgar aquele ato, aquele comportamento pela superficialidade do comportamento. E aí quando a gente Perfeito. começa a entrevistar, conversar, o que leva, por exemplo, o que levou essa pessoa a roubar? E analisando o que levou a pessoa, vamos supor que a pessoa roubou porque o filho, né, tá sem comer há, sei lá, uma semana, tá chorando e desesperado por não ter trabalho, foi lá e roubou. Começamos a perceber, quando a gente começa a entender o que leva uma pessoa a um comportamento, que existe um algo oculto por trás. E às Exato. vezes isso vai quebrar totalmente o nosso julgamento, a nossa percepção daquilo que seria uma realidade. E aquela superficialidade do julgamento do cara é ruim, opa, começa a quebrar. Opa, E o que é legal quando a gente começa a desafiar através, por exemplo, dos pressupostos, é que a gente começa a expandir a nossa mente. E o pessoal que Exato. está preparando para a prova, pressuposto da PNL, anota aí, porque eu sei que a Miami já escreveu aqui nos comentários e vai cair também. Mas É isso aí. entenderam? Quando você começa a entender uma verdade dentro daquilo que a gente considera verdades da PNL, o pressuposto da PNL, e você desafia a frente aos cenários, o que a gente começa a tirar como conclusão? Aquilo que é nosso julgamento superficial frente a um meio pode não ser a verdade. E aí abre um outro pressuposto, o mapa não é território. Quando a gente fala o Exatamente, mapa né? não é território, que é um outro pressuposto, a nossa percepção de verdade, a nossa verdade que a gente guarda aqui dentro, não necessariamente é a verdade pela qual realmente existe nosso meio. A sua verdade é Exato. uma, Wander, a minha verdade é outra. E ficar nessa guerrinha, é feia, bonita, a gente está fazendo uma guerrinha de mapa. Questão número 2, pessoal, ó, anota aí, mapa é território. Mapa não Brincadeira está aí. claro perfeitamente, né? A gente fala muito a realidade, né, que nós vemos hoje não é a de todo mundo. Então, se você entender que cada um tem uma visão diferente, para o pessoal que está aqui conectado, né, as pessoas têm cada um vai ter um entendimento diferente, aqui, diferente assim, vai ter coisas que para um vai fazer muito mais sentido e para outros não. Então, ou seja, depende de cada momento, cada fase da vida. Um outro exemplo disso, eu acho que é muito engraçado, né? No trânsito. Às vezes você encontra alguém que está muito lento na tua frente, né? É. Até então eu não tenho conhecimento da PNL, nossa, esse cara não anda, meu Deus, né? E lá vem as obrinhas, né? Gente, eu quero passar. Aquela sempre história, né? Toda vez que eu tô com pressa, tô atrasado, alguém acontece alguma coisa, fecha o sinal. Só que na verdade é tudo coisa da nossa cabeça. Se você parar e pensar, falei, poxa, por que essa pessoa está andando devagar? Será que eu falo até por um exemplo, recentemente eu tive que andar devagar quando meu filho nasceu, né? Eu tive que andar devagar na via. Por quê? Eu não podia ir rápido por causa do choque. Então tinha até uma pessoa atrás buzinando, falou, vai, vai, vai. Só que assim, falei, poxa, né? Tem uma criança aqui, às vezes tem uma pessoa de mais idade, às vezes você está carregando alguma coisa lá, às vezes você está desligado mesmo, conversando, tem medo de estar no celular. Não é lógico e bom você falar no celular enquanto dirige. Mas, assim, é sempre se perguntar, falei, poxa, por que será que ela está andando devagar, né? Às vezes se você coloca que você está com pressa e acontece alguma coisa, fala assim, sempre comigo, né? Justo comigo. Aí a gente vai alimentando essas crenças, né, que muitas vezes é tudo aquilo que a gente acredita. Às vezes a gente coloca sempre uma condição, né? Sempre acontece comigo, né? Mas será mesmo? Será que é sempre, né? A gente fala muito até de relacionamento, né? Todos os homens não prestam, né? Ou ao contrário, todas as mulheres não prestam, mas é todas. Não, não são todas, né? Na hora que você começa a checar isso, você vê e fala, realmente não são todas, né? Opa, alguém já fez, então quer dizer que eu também consigo fazer. Se alguém já fez, eu também consigo, né? É uma junção de coisas, uma junção de ferramentas. Daria pra gente fazer, né, um ano inteiro de live aí só de falar de PNL, né? Tanta coisa que você pode Posso dar mais aprender. uma dica para minhas alunas aí que estão afoitas aí da prova? Não sei se vocês perceberam o Wander falando aí dos cases, né? Tanto do carro quanto dessa situação em que ele já passou. E recordem, pessoal, o conceito de alucinação, né? Então, muitas são as vezes que, independente se você é meu aluno ou não, que a gente acaba levando a entender uma realidade como pensando que é verdade e por causa dessa nossa viagem na maionese, dessa alucinação, começa a criar todo um cenário que às vezes deixa a gente no estado limitante.
Então, uma das coisas que é muito importante quando a gente está percebendo essa expansão de consciência é: vamos parar de alucinar? Vamos perguntar? Vamos entender exatamente o que está acontecendo por trás antes de ficar remoendo ou criando estado limitante? Porque quem mais perde dentro desse cenário somos nós mesmos. Entrar num estado onde a gente remói: nossa, por que o cara não anda mais rápido, mas é lerdo, não sei o quê. O estado que a gente acaba ficando quando a gente entra dentro desse cenário é tão desafiante que a gente acaba até tirando conclusões errôneas, né, precipitadas e, às vezes, até entrando numa situação, né, perigosa. Para nós trabalharmos o que está no nosso controle. Então, por exemplo, poxa, por que será que ele está, né, devagar? Ele tem os motivos dele. O que está no meu controle? Eu tenho paciência, né? Se for o caso, eu viro aqui a minha próxima rua, ou à esquerda, ou à direita, e sigo o meu caminho, né? É uma junção de coisas. O pessoal tá procurando pra prova nessa live, mano. O pessoal tá aproveitando, né? Isso Bom, aí. tem mais uma aqui, ó. Acho que a gente tudo que a gente falou, acho que vai entrar nesse critério, né? Legal. Por que as pessoas devem fazer o saber de PNL? Acho que a gente acabou resumindo aqui, né? Uma junção de coisas, mas se quiser acrescentar, fique à vontade, Cláudio. Primeira coisa, eu considero todo o processo de evolução humana, todo o processo pela qual a pessoa busca crescer e evoluir, são processos válidos, né? E a PNL, para mim, é uma grande ferramenta dentro do processo de evolução. Então, se você nem conhece direito PNL, mas percebeu, está aqui assistindo a gente, e sente aí no coração, ou daquilo que a gente conversou agora, uma oportunidade de evolução, eu convido você realmente a vir fazer PNL. Não como sendo a única ferramenta de evolução, não. Por mais que ela seja hoje aquilo que eu defendo, que eu acredito, que eu ensino, eu quero também deixar bem claro para você que ela é uma das inúmeras ferramentas que nós temos hoje no mercado para aprender. E para mim, impactou de forma muito dramática. Porque mais do que ficar decorando passo a passo, mais que decorar, aplicar ou não uma ferramenta, mexeu comigo. Mexeu a forma com que eu lidava, primeiro eu comigo, depois eu com a minha família, e depois a forma com que eu, profissional, lidava com meus colegas de trabalho. E tem um outro pressuposto já para enganchar com isso, que é: as pessoas não têm como não influenciar. E quando eu comecei a mudar por dentro, as pessoas começaram a mudar ao meu redor. Foi muito lindo o meu processo de evolução. E continua até hoje, né? Porque é uma jornada, Wander. É uma jornada sem fim. Vou influenciar, e como você muito bem disse, né, Cláudio? Primeiro eu, depois os outros, né? É igual dentro do processo do avião, quando cai as máscaras. Primeiro você coloca em você, para depois você ajudar o outro. Então, quando você começa a entender isso muito da ferramenta, isso contribui demais para que você consiga. Essa questão que você falou do influenciar, ela é incrível, né? Porque às vezes sem nós falarmos, nós estamos influenciando, né? Muitas vezes a gente pergunta para alguém, né? Fala assim, perguntou uma coisa, a pessoa não respondeu, ficou quieta, a gente pensa, fala, ó, né? Quem fala consente. Então, assim, não tem como, né? A gente se comunica o tempo todo, né? Que seja aí verbalmente, fisicamente, consegue-se, você hoje, através até do movimento dos olhos, você percebe se a pessoa está mentindo, se ela está acessando uma parte da imaginação. Lógico, é 100% isso? Não, mas você tem indícios de tudo isso, como funciona, né? Essa forma de se comunicar, influenciar. E quando a gente fala em influência, eu como pessoa, levo influência para as pessoas, né? E vocês também, no que tange, você leva boas ou más influências, e isso absorve. Então, nós estamos influenciando, né? Outro dia eu dei uma palestra de liderança, Wander, e a consciência do quanto a gente impacta o nosso colaborador, consciente ou inconscientemente, fazendo ou não fazendo, é dramática. Eu diria o seguinte: quando você faz um diagnóstico de organização, de empresa, e percebe esse papel da influência, você começa a rever o que você tem feito como líder, ou mesmo como colaborador, porque já que todo mundo se influencia, que tal, dentro da mentalidade, lógico, da empresa, todos rumarem, né, no sentido daquilo que eles querem construir dentro da organização? Exato, é uma junção de coisas, né? Principalmente quando você fala, né? Eu dou muito exemplo agora de uma criança, né, que está próximo, mas assim, ela vai começar a entrar numa fase de
espelhar tudo que eu vier a fazer, ela tende a fazer, né? Ela vai repetir, né, esses padrões. Então, muitas vezes o comportamento que você tem hoje era uma repetição do que você veio fora, né? As pessoas muitas vezes lá atrás, principalmente, começavam a fumar cigarro porque via as outras pessoas fazendo, de repente achava aquilo elegante, nossa, eu vou fazer também. Hoje, né, dentro do processo da própria PNL, você consegue, né, cortar isso, essa vontade, esses vícios, vamos dizer assim, de coisas que acabam atrapalhando, que acaba realmente consumindo. Isso, para mim, eu acho surreal, né? A forma como a PNL ela vem realmente para engrandecer em tirar essa parte de vícios, de realmente coisas que atrapalham nós como ser humano. Com certeza, Wander. A última pergunta, acho que também resumiria tudo que nós falamos, que são os principais benefícios da PNL, né? Acho que o que nós falamos aqui talvez seja nem 5%, né, de benefício. Apenas puxando um gancho aqui, eu acompanho muito também a parte de questão de esportes. Hoje, os principais atletas que vocês verem no mundo, a gente viu um exemplo agora no UFC, né, o McGregor, que ganhou, estava lá com o Anthony Robbins, né, que é um grande guru aí, uma grande pessoa que também usa muito da PNL e passa isso para os seus clientes. Então, assim, as pessoas hoje que trabalham em alta performance, o principal ponto a se trabalhar é o mental, né? O que vocês têm que entender? Que mente e corpo é uma coisa só. Então, quando você conhece como a tua mente trabalha, né, usando isso através da PNL, você vai conseguir desempenhar coisas melhores. Eu acho que tem uma coisa, acho que aquele filme, né, Cláudio, que o pessoal, aquele rapaz que está no campo, ele veda os olhos dele, coloca um cara em cima, né, e vai andando, anda 30 jardas e foi. Por fim, ele andou mais de 100. Por que aquilo foi possível? Porque ele não limitou na cabeça dele, né? É uma ferramenta ali dentro da PNL que começa a ver, né? Falou, ele quebrou a crença, ele achava que não consigo. Né? Só que quando você tira o limite, fala, vamos tirar o limite, vamos fazendo, fala, tá perto, ele já tinha passado. Né? Então, muitas vezes, se você olha alguma coisa aqui e fala, isso eu não consigo. Só que se você muitas vezes não sabe o que você vai enfrentar, às vezes você lidar com aquilo muito tranquilamente. Isso eu acho fantástico também. Eu fiz uma entrevista com o Rogério Sampaio, né, judoca, né? E ele estava falando exatamente do lado mental quando ele ganhou a medalha olímpica, né? Então, o Rogério Sampaio, ele começou a perceber dentro dos oponentes que em determinados momentos eles titubeavam, né? E era lá que ele se engrandecia, né? E ele falava assim, até teve uma frase que ficou marcante nessa entrevista que eu fiz com ele falou assim, oponente que vem fazendo cara feia para ele não é nada, né? Porque ele é uma pessoa mais madura. Na época que ele estava nas Olimpíadas, ele já estava mais maduro que os oponentes. Então, o fato da pessoa fazer cara feia não abalava o estado interno, né? E na PNL a gente trabalha muito o estado interno para que você possa ir diante dos seus desafios, né? De tal forma que você possa enfrentar o seu desafio com outro cenário, outro quadro. Então, se você consegue já se preparar ou entrar no estado, que a gente até dentro da formação a gente fala de estado coach, para que você possa enfrentar o seu desafio, você entra com uma outra qualidade para que você possa acessar os melhores recursos diante dos seus desafios. Isso muda dramaticamente os resultados porque você não entra contaminado ou você não se contamina para com o meio. E existem estudos fantásticos referentes a esse estado interno e o resultado que você tem corporalmente, fisicamente. O Thiago muito bem falou, Thiagão, tudo bem, meu grande amigo, Desafiando os Gigantes, o nome do filme. Isso aí, né? Obrigado aí pela lembrança. Então é isso, você, né, hoje principalmente as pessoas que, os grandes líderes, os grandes atletas, hoje já utilizam dessa ferramenta para benefício próprio, para que você tenha mais performance, né? O Usain Bolt, né, é um exemplo muito claro disso. Existem testes, fizeram testes com atletas, no qual ele só imaginando que ele estava correndo aquela corrida de, acho que era 400 metros, só na imaginação, toda a musculatura se movimentava só através da imaginação. Então, assim, olha profundos, né? Existem estudos profundos disso. Então, quando você começa quando você começa a entender como você funciona, você pode fazer uso de escolhas
muito mais assertivas para que você aumente seus resultados de uma forma dramática. E essa técnica, que é a visualização, ela estimula a nossa mente como se fosse verdade, porque o nosso cérebro não sabe o que é real e imaginário. Exato, E exato. se Nosso você cérebro não sabe o que é consegue, verdade. ele não sabe o que é verdade. Então, se você consegue estimular da forma pela qual você vai diante do seu desafio, do seu resultado, é como se fosse um treino real. E aí, uma vez você treinando da forma com que você precisa performar para aquela situação, uma coisa que acontece de legal também no nosso cérebro é o seguinte: você já cria as combinações para que os seus neurônios fiquem treinados para aquilo que ele precisa acessar na hora que precisa acessar. É quase uma Exato, ginástica mental, né? Então, se você treina o seu exato. cérebro para fazer uma conta, ou sei lá, aquilo que você faz de forma habitual, ele fica, né, turbinado. É, E aí, é, para que você atinja o e seu resultado, fica muito aproveitando, mais simples. Uhum. e aproveitando, Cláudio, com a PNL, pessoal, você consegue aprender muito mais rápido, tá? Até 2 vezes mais rápido, porque você consegue fazer melhor essas conexões neurais para que E, tudo se interligue muito mais rápido. É uma junção de coisas que e outra coisa que eu diria, um presente da PNL, até com esse conceito do cérebro não saber o que é real e nem imaginário, como a Miami já está escrevendo a colinha da prova. Isso que eu estou vendo aí, Miami. O que eu percebo, Wander, é que assim, quando a gente entende que o cérebro não sabe a diferença entre real e imaginário, uma outra coisa interessante é o seguinte: às vezes a gente começa a fazer um metamodelo, uma interpretação daquilo que está acontecendo no cliente ou no paciente, e entende, por exemplo, que ele tem um problema ou um padrão comportamental. E é como se determinada área do cérebro fosse mais ativada. E ele está viciado dessa área ativada. E o pulo do gato é a gente conseguir ativar no cérebro da pessoa outras áreas que vão dar possibilidades diferentes. E quando a gente prova para o cérebro, pô, você pode chegar lá, você pode realmente fazer outro caminho, o cérebro vai falar, ah, é verdade, opa. Ele quebra o padrão do vício. Então, às vezes, Exato. a pessoa está viciada num padrão, tá condicionada, talvez seja uma palavra mais técnica, né? Em cima de um padrão comportamental. E a partir daquele momento a gente fala assim, cara, cérebro, você pode fazer isso do jeito. É que tem o ahá. É, né, o cérebro gosta de rotina, né? Até hoje, quando a gente começa a fazer as aulas para tirar a carta, a gente pensa, nossa, eu preciso trocar a marcha agora, Ai, meu agora eu preciso Deus. fazer tal coisa, né? Passou um ano, você faz isso no automático. Então, por quê? Sim, O cérebro não gosta de gastar energia. Então, é realmente difícil você ir contra o modelo que o cérebro funciona hoje, porque ele quer sempre poupar. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade em fazer exercícios, porque é muito melhor você ficar na sua sala, né, no sofá, assistindo TV, Netflix, comendo. É é muito mais verdade. prazeroso, né? Então é realmente uma batalha, por isso que a gente olha, as pessoas têm dificuldade, falam, não conseguem largar o cigarro, tem determinados vícios, mas existem, tá, mecanismos, existem ferramentas, inclusive a maioria delas está, né, introduzida dentro da PNL, para contribuir em quebrar esses padrões, você realmente romper isso para um lado positivo. E quando a gente Claudio, começa a perceber que existem estratégias simples, né, você percebe que, nossa, por que não falar disso antes, né? E eu exato, vou pegar 2 palavras que você falou agora há pouco, só para que a nossa audiência possa perceber ou ainda anotar aí, no caso da Miami, que vai cair na prova. O Wander falou 2 vezes a palavra difícil, né? Então, o que acontece? Às vezes, pelo condicionamento, nós usamos palavras que acessam algumas áreas do nosso cérebro. E está tudo bem, porque é o padrão pelo qual a gente aprendeu. E a partir do momento que a gente entende que a linguagem tem uma profunda relação com o nosso lado neurológico e a gente consegue fazer escolhas onde, através da linguagem, a gente acessa outras áreas, a gente acabou de treinar o nosso cérebro a ter escolhas diferentes. Por exemplo, ao invés de falar difícil, trocar por desafio. Quando a gente pensa em difícil, nosso cérebro cria uma conexão de algo duro, pesado. Agora, a partir do momento que você simplesmente troca a palavra difícil por exemplo, desafio, a palavra desafio ela tem uma conotação de, por mais desafiante, né, tem uma linha de chegada. E é a forma diferente de lidar com exato. um contexto. Então, por trocas linguísticas, por troca de palavras, você tem uma reprogramação daquilo que você pensa. É uma palavra, às vezes muda tudo, né, Cláudio? Às vezes a gente coloca Muda. muito, esse aqui nunca eu vou ter.
Então, às vezes E você para muda e para se é algo que você quer, meus né? Eu alunos ainda aí, não sei. isso, e para os meus alunos aí que estão pegando a colinha, estudem palavras significativas da PNL, porque isso tá lá e vai cair. Exato. E na comunicação, né, Cláudio? Às vezes uma palavra que nós falamos, colocada de maneira errada, impacta muita Exatamente. coisa, né? Às vezes até quando você, né, para o pessoal que é liderança, aí, quando você estiver dando um feedback, você vai lá, elogia, né, seu liderado, fala bem, daqui a pouco você usa, mas pronto, você acabou de Quebrou anular tudo. tudo que você, Quebrou né? tudo. Então, existem Exatamente. palavras certas, no momento certo, que é A importante você entender. linguagem, isso. E a linguagem afeta nosso cérebro. Aquilo que a gente Total. fala tem uma congruência direta com a representação interna na nossa mente. Então, se você Exato. realmente consegue ordenar, orquestrar de tal maneira que ela possa sensibilizar a mente de quem está ouvindo de uma forma positiva, nossa, os ganhos são fantásticos. Isso é em Total. processo de venda, relacionamento interpessoal, e é por isso que a PNL acaba sendo uma ferramenta aplicável em várias disciplinas, né? Então, não existe uma área única de aplicação. A formação em PNL, eu tenho alunos que são enfermeiros, são psicólogos, são administradores de empresas, são líderes, são coaches, né? Por quê? Porque eles perceberam que a PNL ia prover realmente recursos e ferramentas para que dentro dessas áreas tivesse uma melhor flexibilidade de ação. Exato, exato. Claudio, vou aproveitar. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, pode mandar aqui nos comentários, tá? Que assim que chegar aqui nós respondemos E para você. Aproveitar esse tempo aqui, fala um pouquinho para a gente sobre a formação que vai acontecer em Bauru, como que vai funcionar, para a galera se inteirar a respeito, para quem tiver o interesse, falar, não, eu gostei agora, entendi um pouco legal. mais da PNL, enfim, fala para o pessoal como vai funcionar aqui. Legal. Há um tempo atrás, eu tinha sondado um pouquinho Bauru, né? Como eu tenho amigos em Bauru, eles até choravam no meu ombrinho, falando: Claudio Chain, nossa, vim aqui para São Paulo fazer PNL, o treinamento foi demais, legal. Só que o custo de hospedagem, transporte, o fato de ficar um bom tempo fora, porque normalmente tem que pegar uma janela de férias. Então, eram vários impeditivos, fazer com que uma formação que hoje gira em torno de 7 mil reais, pulasse para, sei lá, 15 mil reais, só subindo todos os custos, sem contar o fato de ter ficado parado. E aí, pagar 15 mil reais por uma formação era uma coisa inviável para essas pessoas, né? E aí a gente pensou, poxa, vou levar para Bauru, né? Já que eu tenho amigos em Bauru, foi daí que surgiu a ideia de levar a formação que eu realmente ministro aqui em São Paulo, que já também tem uma frente parceira lá em Manaus, que é através da Orb, RH, o pessoal minhas meninas que estão estudando aí são as meninas de Manaus aí. E por que não levar para Bauru? Então foi essa a ideia realmente de fazer uma formação com uma certificação internacional para que o pessoal de Bauru não tivesse os custos de deslocamento, hospedagem, né? Lógico, ela também tem a carga horária igual que acontece aqui em São Paulo, mas não teria esse deslocamento. E para isso, em abril começa essa jornada através de 5 finais de semana, uma vez por mês, onde abril em diante, né? A gente vai estar ministrando a nossa formação com certificação Ah, internacional. e aí vai ser sábado e domingo, né? Começando em Isso, abril, né? Aí um encontro no final de por semana em abril, mês, depois em maio, junho, isso, uma vez por mês. julho e finaliza em agosto, perfeito? Finaliza em agosto, Legal. né? Quem tiver Então, interesse, olha, assim, de saber as datas exatas, depois me chama ou chama o Wander, que a gente passa depois a nossa flyerzinho com as datas certinhas. E o grande convite, eu diria assim, é uma jornada no sentido de você evoluir e crescer como ser humano. E uma coisa que a gente resolveu privilegiar, a gente podia levar para Bauru uma versão muito enxuta. Só que o que a gente realmente privilegia dentro da nossa formação é a vivência. Então são 90 horas de treinamento presencial. Ao todo, o nosso treinamento tem 200 horas. O que compõe essas 200 horas são mais 50 horas de EAD. Então todo o nosso treinamento é gravado também online, para que você também, além do presencial, tem um espelho das técnicas que a gente abordou presencialmente e possa aprofundar em casa. E, além disso, 60 horas de exercícios extra para que você possa praticar.
Porque PNL é praticar, é fazer, sabe? Então, e até aproveitando, Cláudio, puxando um gancho que você disse, Ah, é practitioner em PNL. Então, ou seja, para o pessoal que tem dúvida, mas como vai funcionar, é extremamente prático, é uma turma extremamente restrita, não é um número grande de pessoas, para que a gente realmente dê condições para os alunos de que eles possam aprender em usar o e tempo. Ó, você vai aprender sobre tal coisa e já praticar. Aprendeu, praticar. Aprendeu, praticar. E isso, conforme vai ter nos módulos, né? Esse é uma formação modular, vamos dizer assim, né? Você aham, vai vendo a evolução de um módulo para o outro, onde depois desse período você vai sair, né? Cada vez mais. A nossa evolução ela é constante, né? com E quando certeza. você aprende uma coisa diferente hoje, é algo que você pode usar daqui uma hora, daqui 10 minutos, é instantâneo. Né? Então, Sim, isso que fica muito claro, pessoal, são coisas práticas que você vai aprender, na maneira de sim, comunicar, você já sai ali na hora. Na outra vez que você voltar na formação, você já vai voltar melhor, sabendo mais, e tudo isso vai fazendo parte do seu processo evolutivo. com Então, eu acho que certeza. assim, Bauru nunca teve isso. Eu tive, por exemplo, fazer uma formação em São Paulo, realmente tive todas essas despesas a mais, de deslocamento, tem aí hotel, Alimentação. alimentação. E, Então, enfim, realmente sai muito mais caro. E Bauru nunca teve esse privilégio de ter o e sem Master contar que Trainer. você fica parado, né? Você não está trabalhando. É um período que você não vai estar fazendo Exato, outra coisa senão exato. estudar. Não que Eu, não eu seja tive. bom fazer isso, viu? Agora, é bom, importante deixar bem claro. Porque Mas entender assim, às vezes isso está fora da realidade da massa, né? E outra coisa que Principalmente aqui em Bauru, região, é difícil você se ausentar por, de repente, 7, 10 dias corridos, né? com Então, certeza. assim, poxa, às vezes é um final de semana que você vai fazer uma mais um diferencial para você mesmo. E outra coisa que é importante que você falou, dentro do nosso instituto, a gente privilegia realmente grupos restritos, porque a gente vê muita diferença de resultados quando a gente tem uma massa, né, estudando na PNL e um grupo restrito. E dessa forma, a nossa turma é restrita que a gente está montando em Bauru. Caso você tenha interesse, as inscrições já estão Estão abertas fechando. e estão fechando mesmo. Então, se você realmente tem interesse, corre aqui, fala com o Vander ou fala comigo no privado que a gente passa todos os detalhes daquilo que pode ser talvez um grande presente para a sua vida. Exato. A Miami mandou aqui uma mensagem que o pessoal está aproveitando para estudar para a prova, viu, Cláudio? Sei. Ela Tá mandou aqui, aprontando né? aqui. Só O que porque eu falei que são ia tirar dúvida. O que Olha lá, são as chamadas âncoras na visão da PNL? legal. Vamos dar uma palhinha agora, fazer um pouquinho de aula aqui, Wander, você me permite? Então, Claro. o pessoal tá chorando sua prova, mas vamos dar uma palhinha. É, tem Pessoal, 2 minutinhos, tem 2 minutinhos. legal, de forma rápida. Âncora. Âncora, se a gente fizer um paralelo com a psicologia, a gente está falando de condicionamento clássico. Dentro da PNL, o que é uma âncora? É qualquer estímulo que possa envolver os 3 canais sensoriais, visual, auditivo e sinestésico, associado a uma emoção. Então, quando você associa aquilo que a gente vê, escuta e sente a um sentimento, isso gera uma marquinha ou uma âncora. De forma mais imediata, com exemplos. Imagina lá o garotinho, né, todo querendo ajudar o papai, sabe? Vai pegar o copinho, né, de água, o pai lá tá jogadão lá no sofá, e de repente o pai fala, não pega que vai cair, moleque, não pega que vai cair, né, vai derrubar. Daí o garotinho todo dengoso pega a garrafinha lá e vai em direção ao pai e tropeça. Naquela hora que ele tropeça, cai a garrafinha, espatifa tudo. Daí o pai fala, menino, não falei pra você não pegar isso aí, olha o que você fez. Nessa hora, aquela criança, ela passou por uma experiência vendo a cena, ouvindo tudo aquilo que compõe a cena, sentindo aquela cena e aquela emoção de desprezo, sei lá, aquela emoção referente a esse contexto. É muito possível que naquele momento tenha gerado uma âncora. E qual que é o problema disso? Ela faz com que ela tenha uma marquinha a ponto de essa âncora repercutir ao longo da jornada, podendo até se instalar de uma forma profunda, gerando até uma crença. O que é importante quando a gente fala de âncora? Na PNL a gente aprende tanto a instalar, isso é, como a gente faz para criar as âncoras, quanto desinstalar. Para que serve instalar? Imagina que você quer se empoderar com um sentimento de confiança. Não seria bom ter algum mecanismo para que você pudesse trazer esse sentimento rapidamente?
e é esse mecanismo de âncora que a gente usa, ou, entre outras palavras, usando já um termo da psicologia, condicionamento clássico. Exato. Pessoal, ó, 5 segundos vai encerrar aqui. Cláudio, obrigado, galera. Gratidão, Gratidão.